O Rei da Vela, de Oswald de Andrade. Oi, eu sou Ana Júlia e vou falar da parte técnica. É uma peça teatral de gênero dramático. É considerado o primeiro texto modernista teatral. Foi escrita em 1933, porém publicada em 1937 e encenada 30 anos depois. Decadência e crise devido à queda na Bolsa de Valores de Nova York. O título da obra tem relação com a profissão do autor. A peça envolve os personagens Aberlado I e Aberlado II, sócios em um escritório de agiotagem. Heloísa de Lesbos, representante da elite agrária decadente e noiva de Aberlado I, tendo compromisso assumido para a manutenção de seu status social e para salvar sua família da falência. Essa peça aborda diversas críticas a diversos parâmetros: tradição, propriedade, o desejo pelo poder e prazer, que é algo muito recente, o que pode parecer contraditório, porque esta é uma peça escrita em 1933. É possível observarmos uma forte crítica relacionada à família, expondo a fragilidade em que elas se encontram, tendo como parte delas a hipocrisia, o interesse pelo capital e a individualidade. Também há outras críticas relacionadas em como o Brasil vende produtos aos estrangeiros. A peça teatral escrita por Oswald de Andrade aborda assuntos um tanto quanto polêmicos para sua época. Além de abordar sobre a economia capitalista e da agiotagem internacional, que prejudicou ainda mais as desigualdades entre as nações centrais e periféricas dependentes. Durante a leitura e visualização do teatro, foi possível analisar a forma satírica em que o autor critica a forma em que o Brasil se vende facilmente a estrangeiros. Outras questões abordadas na peça é o machismo, racismo, homofobia e a desigualdade social, e também questões de caráter moral e de sexualidade. Então, por isso, a parte escrita do texto foi considerado o primeiro texto modernista teatral, porque abordava assuntos muito. Ele aborda assuntos muito atuais no dia de hoje. O autor traz todas as questões mal resolvidas da sociedade e também o legado que foi deixado pela colonização aqui no Brasil. A desigualdade social, por exemplo, o Nordeste brasileiro, que depois de tantos anos de exploração das terras e dos povos, não sobrou praticamente nada nesses locais do Nordeste brasileiro. Esse povo nordestino trabalhou para o sul do país existir. E hoje em dia, o sul do país é super bem desenvolvido, enquanto o Nordeste ainda está em desenvolvimento, depois de tantos anos de exploração. Outro fato da desigualdade é o fato do mundo produzir comida suficiente para 8 bilhões de pessoas, mas não ser distribuído corretamente e nem todo mundo tem acesso a isso. Os casos de racismo que cada dia aumenta o índice de morte de jovens negros mortos pela polícia. A homofobia, algo que a gente presencia todos os dias em metrôs, lojas, pela própria família, por fanáticos religiosos. O machismo, em que às vezes o machismo pode acabar levando ao feminicídio. Tanto que durante a quarentena de 2020, durante a pandemia, o índice de mulheres que eram agredidas, que sofriam violências domésticas, aumentou bastante. O fato em que várias mulheres sentem medo em sair durante a noite, porque sabem que se acontecer alguma coisa com elas na rua durante a festa, durante a caminhada até chegar ao local desejado, como por exemplo assédio ou abuso sexual mesmo, sempre vão colocar a culpa ou na roupa que a pessoa estava usando ou até mesmo no horário em que ela sai de casa. É por isso que um texto que foi escrito em 1933 fala tanto sobre o nosso dia a dia, porque a gente consegue encaixar ele em pequenas coisas do nosso dia a dia. E era um tempo em que esses assuntos eles nem eram bem aceitos pela sociedade e não eram discutidos. Enfim, obrigada pela oportunidade da gente poder ler essa peça teatral
e poder encaixar ela na nossa vida para a gente conseguir ter a noção de que não é de agora que a gente tem esses problemas na sociedade. Então foi isso, gente. Espero que tenham gostado. Obrigada por nos ouvir até aqui.